Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Quero pedir para que vocês abram o livro, por favor, na página 25. Bom, nós já estudamos os pronomes pessoais do caso reto, já estudamos os pronomes possessivos e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Então vamos lá, vocês vão entender daqui a pouquinho o que são esses pronomes aí. 6. Leia as regras abaixo que tem como objetivo dar instruções sobre o jogo. Então, olha lá. Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotá-la se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Aqui embaixo. Peça para alguém jogar com você. São necessárias ao menos 2 pessoas para jogar o pega-varetas, mas é possível fazê-lo com mais participantes. É um excelente jogo para crianças e adultos, então é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Abra as mãos para soltar as varetas. Deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo pode começar. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrevê-la após cada rodada. Então, eu quero que vocês prestem atenção, ó, nessas partezinhas em negrito aqui. Letrinha A. Identifique o pronome pessoal, do caso reto, e o pronome possessivo que aparecem no texto. Então, aqui no texto, ó, aparece um pronome pessoal do caso reto, que pode ser eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E um pronome possessivo, que é aquela palavrinha que indica posse, que alguma coisa é minha, por exemplo. Então, tem um pronome pessoal do caso reto e um pronome possessivo. Vocês vão anotar os dois aqui, tá bom? Letrinha B. A quais substantivos esses pronomes se referem? Então, o pronome pessoal do caso reto que eu encontrei, ele está se referindo a qual substantivo no texto? E o pronome possessivo, desculpa, que eu encontrei, ele está se referindo a qual substantivo no texto. É isso que vocês vão escrever na letrinha B, tá bom? 7. Preencha a tabela abaixo indicando os termos do texto que foram substituídos pelos pronomes destacados na primeira coluna. Em seguida, classifique cada termo substituído em substantivo ou verbo. Lembrando que substantivos são palavras que dão nome a coisas, objetos, sentimentos, e verbos são palavrinhas que dão nome a ações. Então, vamos entender o que é para ser feito aqui. O termo anotá-la está substituindo o quê? Eu vou voltar lá no texto, anotá-la está lá no primeiro parágrafo, então a gente vai voltar lá para reler. Olha só. Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotá-la, se quiser que o jogo dure mais uma rodada. Anotar o quê? A pontuação. Então, esse lá está substituindo essa palavrinha aqui, pontuação. Então, eu vou lá na minha tabela da atividade 7 e no termo substituído eu vou escrever pontuação. A palavrinha pontuação é um substantivo, um verbo? Substantivo, porque não indica uma ação. Eu vou escrever aqui, substantivo. Vocês vão fazer isso com a palavrinha deixe-as e com a palavrinha escrevê-la, tudo bem? Sempre consultando o texto. Quadrinho explicativo. Você observou a função dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles aparecem nos textos com a função de substituir um substantivo ou um verbo, ou uma oração, indicando as pessoas do discurso no singular ou plural. Podem aparecer junto ao verbo nas frases. Lembre-se, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Isso aí são as pessoas que aparecem dentro das frases, dentro das orações. A primeira pessoa da oração é quem está falando. A segunda pessoa da oração é com quem a primeira pessoa está falando. E a terceira pessoa da oração é de quem eles estão falando.
tá bom? Página 27. Quadro muito importante aqui, preciso estudar, tá, gente? Então, vamos lá. Observe o quadro abaixo. Então, esse quadro, ele faz um resuminho da nossa matéria. Então, ele traz aqui pra gente as pessoas, né? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. O pronome que eu uso para cada uma dessas pessoas, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e o pronome pessoal do caso oblíquo, usado também para essas pessoas. Então, para a primeira pessoa do singular, eu uso me, mim, comigo. Para a segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Para a terceira pessoa do singular, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Vocês vão ver que aqui, ó, no início, a gente tem 3 pronomes em comum, tá bom? Por isso que precisa de muita atenção. Vamos lá. Observação. Os pronomes o, a, os e as transformam-se em lo, lá, los e las quando vem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Então, olha só, exemplo. Ele vai comprar. Esse é um verbo que termina em R. Ele vai comprar a casa. Como é que fica usando o pronome pessoal do caso oblíquo? Ele vai comprá-la. Então, a palavrinha lá substituiu aqui o termo a casa. Os pronomes o, a, os e as transformam-se em no, na, nos e nas quando vem depois de verbos terminados em som nasal, com M, tá, gente? Por exemplo, as meninas levaram o gatinho ao veterinário. As meninas levaram-no ao veterinário. Então, o pronome oblíquo no substituiu o gatinho, tá bom? Vamos lá. Agora, leia as frases a seguir e faça o que se pede. Vamos treinar um pouquinho. Todos ficaram surpresos quando o rapaz se levantou e saiu. Segunda frase. Todos ficaram surpresos quando eu me levantei e saí. Terceira frase. Todos ficaram surpresos quando nós nos levantamos e saímos. Letrinha A. Sublinhe nas frases as partes que são diferentes quando comparadas entre si. Então, se eu analisar essas 3 frases aqui, eu vou perceber, ó, que até aqui, o quando, elas são iguais. Daqui para frente, elas se mudam. Então, é essa parte aqui, depois do quando, nas 3 frases que vocês vão sublinhar, certo? Letrinha B. Identifique os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo que aparecem em cada frase. Então, vocês vão encontrar aqui nessas 3 frases pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Tem 2 pronomes pessoais do caso reto e 3 pronomes pessoais do caso oblíquo que estão sendo usados nessas 3 frases, tá bom? Letrinha C, próxima página. Qual é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem em que aparece? Então, vamos lá. Eu vou olhar a primeira frase. Que pronome que eu tenho nessa frase? Se. O rapaz se levantou. O rapaz é singular. Então, eu vou lá no meu quadro, aqui em cima, e vou achar qual pessoa do singular usa o pronome se. Ó, terceira pessoa do singular. Se. Então, a primeira frase, eu já sei que eu vou classificar ela como terceira pessoa do singular. Então, eu vou lá na letrinha C e escrevo terceira pessoa do singular. Vou aqui na segunda frase. Acho o pronome, seja pessoal do caso reto ou oblíquo. Vocês vão lá no quadro e vão consultar em qual pessoa esse pronome está.
tá bom? Sempre olhando no quadro. E letrinha D. Agora reescreva a frase usando pronomes pessoais do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural, tá bom? Então, vocês vão olhar a frase aqui em cima e vão escrever ela usando a terceira pessoa do plural, tanto no caso reto, tanto no caso oblíquo. A terceira pessoa, gente, do plural, no caso reto e no caso oblíquo, no caso reto é eles, no caso oblíquo, se. Então, vocês vão reescrever essa frase aqui, tá? Que, na verdade, tem um assunto só nas três frases, usando eles como pronome pessoal do caso reto e se como pronome pessoal do caso oblíquo, tá bom? A letrinha D é para fazer isso. Vamos agora para número 9, que é a última atividade de hoje. Reescreva as frases a seguir, substituindo os pronomes de acordo com a indicação entre parênteses. Observe que outras palavras também serão modificadas. Veja o exemplo. Então, olha só. Eu tenho a primeira frase. Eu não gosto de me atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Eu vou transformar essa frase usando a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é nós. Então, como é que fica? Nós não gostamos de nos atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Vocês estão vendo que não mudou só o eu para o nós? Outras palavras também têm que combinar, têm que acompanhar essa mudança. E vocês vão fazer isso com a letrinha A, B, C e D, sempre seguindo a regrinha aqui, ó, que está entre parênteses, tá bom? Por exemplo, ele se perdeu no meio da multidão. A primeira pessoa do singular, eu. Eu me perdi no meio da multidão. Então, eu mudei aqui o meu pronome pessoal do caso reto e usei também um do caso oblíquo. Eu, pronome pessoal do caso reto, me perdi. Me, pronome pessoal do caso oblíquo. Leiam sempre tudo que vocês escreverem para ver se está combinando, tá bom, crianças? E consultem o quadro, porque ele está bem completo e vai ajudar vocês nas atividades, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!